Bom, nesse vídeo aqui, eu gostaria de fazer esse vídeo aqui falando um pouco sobre de junho pra cá, o que aconteceu na minha vida, né? Que foi o falecimento, a passagem, a morte da minha mãe, ou a não presença mais física dela no meu dia a dia, no meu cotidiano. E algumas das pessoas que eu tenho mais contato assim, elas falam que eu estou muito bem em relação a isso, essa dor profunda, né? E realmente eu estou bem em relação a isso. Isso não quer dizer que eu não chore, isso não quer dizer que eu tenho momentos de dores profundas, né? Inclusive eu fui visitar o apartamento da minha mãe, né? Que ela não estava mais aqui. E foi muito doloroso para mim eu encontrar lá o chapeuzinho que minha mãe usava para fazer as caminhadas dela. Minha mãe gostava de andar bastante pela rua, assim, né? E realmente eu tô passando por esse processo do luto, de integração dessa dor, porém eu não estou muito aprofundado nessa dor. Eu percebo quando a dor ela tá acontecendo, eu integro, eu aceito ela com muito amor e vou toda vez, né, que eu chego em contato com essa dor, repetindo para mim mesmo assim, né? Mamãe, você se foi, mas eu sigo. Eu coloco a minha vida em movimento, a vida que você deu para mim em movimento e eu continuo, né? Então, como é que foi pra mim esse processo? Esse vídeo pode ser um pouco longo, normalmente dos vídeos que eu faço, né? Mas como que foi essa minha preparação? E eu acho que pode apoiar você também, né? E eu digo, como foi essa minha preparação? Porque foi assim, no final de semana que minha mãe ficou doente pela segunda ou terceira vez, que ela estava vomitando, a gente não sabia qual era o diagnóstico ainda, eu estava participando das formações, eu faço pós-graduação em constelação familiar, e eu estava participando de uma das aulas, e aí, né, uma pessoa foi constelada, né, e aí, se você já participou de constelação, você sabe o que eu tô falando, né, que assim, quando alguém é constelado, você também é constelado imediatamente, e a pessoa tava falando que a mãe dele tinha morrido, há mais de 10 anos, e ele ainda se sentia conectado com essa dor, e aí aconteceu uma constelação, e a constelação trouxe uma frase, né, trouxe uma conclusão, uma nova possibilidade para aquela pessoa sendo constelada. E o constelador falou, você precisa respeitar o desejo da sua mãe de morte, né? Então, uma frase bem profunda, né? De que sim, as pessoas em determinado momento, elas têm um desejo de morte. Aquela frase me tocou, eu fui para casa, a minha mãe ela estava doente, ela não tinha sido internada ainda, né? E aí eu fui para ela e falei assim, mãe, você melhorou? Não, melhorei e tal. Aí eu falei assim, mãe, mas a senhora vai ficar mais uns 20 anos aqui com a gente, né? Você tem muito tempo ainda pra ficar, né? O meu lado infantil, a minha criança, né? Preocupada com a mamãe quando a mamãe vai morrer. E aí eu falei isso pra ela, e é a resposta da minha mãe, né? Minha mãe, a maior consteladora que eu já encontrei, a que tá mais conectada com os campos da constelação, assim, minha mãe, uma absurda sabedoria dela, assim. Ela chegou pra mim e falou assim, não, eu já fiz o que eu precisava fazer em terra. Minha mãe com 70 anos, eu já fiz o que eu precisava fazer. Já tive meus filhos, já tive minhas netas, já coloquei minha vida em movimento, meu trabalho aqui tá cumprido. A hora que eu morrer, eu já estou com a missão cumprida. A gente bate essa frase e fica dolorido, né? Você fica assim, nossa, cara, não acredito que minha mãe falou isso. E ainda mais depois de ter passado pelo modo constelação, que existe uma probabilidade de aquilo ser uma parte minha, né? De que minha mãe, ela está com um desejo de ir para um próximo nível da evolução dela, a gente olha com certo distanciamento, só que com dor. E aí eu acolhi essa dor também. Minha mãe foi passando pelos momentos dela, ela foi diagnosticada, né? E o interessante disso é que eu estava no quarto da minha mãe, eu ia falar do hotel, mas o quarto do hospital com a minha mãe, quando o médico veio dar o diagnóstico que ela estava com câncer. Minha mãe é uma fumante desde os 12 anos, e ela com 70 anos, né, ela nunca parou de fumar, diminuiu muito, né, a quantidade de cigarros que ela fumava. E desde que eu entrei em contato com as constelações familiares, também é legal falar essa parte, que eu sempre brigava antes, né, com a minha mãe para ela parar de fumar. E aí eu descobri que o Bert Hellinger fala que esse movimento que a gente fica bravo com os pais e fica falando para eles pararem de fazer uma determinada coisa, é um lado assim de que a alma tá falando assim, mamãe, eu morro de medo que você morra, então por favor pare de fazer isso, porque se você morrer eu não sei o que fazer. E aí que o Bert Hellinger recomenda, que eu fiz com a minha mãe. Minha mãe falou que ela ia buscar um cigarro e normalmente eu brigava com ela. Eu falava, não mãe, não vai buscar o cigarro, deixa de fumar, tal, né? Comprei livro pra minha mãe parar de fumar, né? A criança aqui com medo que a mamãe morra. E aí eu cheguei pra mãe e falei assim, mãe, eu nunca mais
vou falar nada em relação ao cigarro da senhora. Eu só gostaria que a senhora ficasse sabendo que eu tenho muito medo que a senhora morra. E quando a senhora morrer, eu vou ficar muito triste. Mas a partir de hoje, eu tomo o meu lugar, eu assumo o meu lugar como filho e eu nunca mais vou falar nada. Eu entendo que a senhora toma as decisões da senhora. E minha mãe, eu não lembro o que ela respondeu nesse momento, mas o nosso relacionamento foi para um outro nível, assim, muito mais profundo, porque eu parei de me intrometer, de ser arrogante e me intrometer na vida da minha mãe, e a gente acabou se aproximando ainda mais, eu tomei ainda mais profundamente a minha mamãe, né? E aí, nesse processo, ela sendo diagnosticada com câncer por causa do cigarro, né? E esse câncer já estava com uma metástase avançada, que já estava na cabeça da minha mamãe. Ela passou por um tratamento de radioterapia, e o cabelinho da minha mãe começou a cair, e novamente, e sendo parte do meu processo, assim, né, de despedida da minha mãe, de acessar essa dor com a minha mãe, o cabelo dela começou a cair, e eu tenho maquininha, que é a maquininha que eu uso para fazer minha barba, e eu fui lá e ela pediu para eu raspar o cabelo dela, eu raspei o cabelo da minha mãe, assim, foi algo bem, bem profundo, que ainda me causa emoção, assim. E aí minha mãe foi passando pelo processo, ela acabou indo piorando. Tem até uma questão que ela precisava fazer uma cirurgia para identificar qual era o tipo do tumor que ela tinha. A cirurgia não foi aprovada pelo convênio, e aí acabou postergando a cirurgia. Nesse mesmo momento que a cirurgia foi postergada, a minha mãe, ela acabou ficando cada vez mais doente. E durante todo esse processo da doença da minha mãe, eu já estava com a passagem marcada lá pro acampamento do Bert Hellinger. Minha mãe sempre foi muito incisiva. E por isso que eu falo que minha mãe é sábia em constelações. Ela sempre falou assim: você não vai desmarcar essa passagem, você não vai desmarcar essa viagem, eu sei quanto que isso é importante para você. E olha a frase da minha mãe, assim: eu só vou passar por aquilo que eu preciso passar, e você só vai passar por aquilo que você precisa passar. Então você vai e eu vou continuar aqui, eu vou passar porque eu preciso de passar. E aí, né, não que eu tenha deixado minha mãe a Deus dará, assim, deixei um pouco mais a responsabilidade com a minha irmã, mas a gente encontrou duas cuidadoras, né, encontrei duas cuidadoras para ficar com a minha mãe, enquanto minha irmã não estava com essa disponibilidade, e minha mãe pagou por tudo, independente disso, de eu não estar aqui presente, de eu ter feito esse pequeno movimento de ter encontrado uma cuidadora, né, porque o Bert Hellinger fala que isso que é o papel do filho também, né, que o filho apenas oferece cuidado. E aí eu encontrei uma maneira de oferecer cuidado da minha maneira, encontrei as cuidadoras que minha mãe gostava, só que minha mãe, a grande, ela falou que ela seria responsável pelo pagamento, e aí eu não me intrometi, e ela continuou no tratamento enquanto eu fui para Alemanha para poder fazer o acampamento do Bert Hellinger. Chegando lá, passando pelos dias, minha irmã me mandou uma mensagem falando que ela estava piorando, e eu mantendo a positividade, achando que ela ia conseguir ficar firme, ficar forte, ficar viva enquanto eu estivesse lá. E aí, em determinado momento, no meio dos dias internacionais, lá das várias constelações, né, movimentos de constelação que foi acontecendo, aconteceu um movimento de uma palestra. Um amigo do Bert Hellinger, que eu não lembro o nome dele, mas eu posso escrever o nome aqui embaixo. O Bert Hellinger tem esse amigo, né, esse amigo do Bert Hellinger, ele foi dar uma palestra. Então, eu estava no celular, conversando com a minha irmã falando que minha mãe estava mal, e aí eu entro nessa palestra, e o título da palestra, ele é Morte. Esse amigo do Bert Hellinger, ele fala que ele usa as constelações familiares em momentos de morte também, que parece que tem pacientes mesmo, né, velhinhos, pacientes terminais, que estão próximos à morte, né, eles acabam ainda esperando algo dos pais, esperando uma permissão dos pais para esse movimento, esse passo em direção à morte. E esse amigo do Bert Hellinger disse que ele já colocou algumas vezes enfermeiros ali que estavam atendendo aquela pessoa como representantes do pai e da mãe da pessoa, e ele convida o paciente terminal a olhar ali para aqueles dois representantes do pai e da mãe e falar: muito obrigado por tudo que você me deu. E nesse momento as pessoas acabam dando esse passo para a morte, de um momento de um novo olhar para os pais,
dentro do campo das constelações, é como se as pessoas estavam esperando uma permissão e também para morrer, ou estavam esperando algo dos pais que ainda aprendiam elas em vida, e nesse momento de olhar para os pais e agradecer, o Bert Hellinger gosta de falar que a gente nunca vai se libertar dos pais assim, né? Mas elas se libertam dessa dor, colocam os pais no coração, e aí as pessoas seguem para a morte. E nesse momento, no meio dessa palestra, eu saí dessa palestra muito tocado, muito comovido, porque era exatamente esse momento que eu estava sofrendo, né? Sofrendo com essa questão da morte. E aí eu tentei conectar meu celular ali no teatro, onde acontece o acampamento, né, os Dias Internacionais do Bert Hellinger, não conectou e eu acabei falando assim, vou pro apartamento, lá pro hotel, e aí depois eu volto. Cheguei no hotel, liguei o celular, conectei com a Wi-Fi e chegou a mensagem que minha mãe tinha falecido. Então, pra mim, assim, foi uma percepção de quanto que as constelações me ajudaram a meio que respeitar a morte da minha mãe, assim, sabe? Acho que não meio, assim, a totalmente respeitar a morte da minha mãe e respeitar a minha dor dela falecer e de eu respeitar o fato dela poder continuar dentro do meu coração, assim, né? A maneira que eu me relaciono com a minha mãe, ela nunca vai mudar. E a maneira que eu encontrei de honrar a vida dela depois que ela faleceu, depois que ela fez a passagem dela, é seguindo com a minha vida, assumindo o meu destino. Então, graças à minha mãe, eu recebi a vida, né? Minha mãe me deu a vida como sendo a coisa mais importante. Ninguém pode fazer isso no lugar da minha mãe, ninguém fez isso melhor que a minha mãe. A única pessoa que fez isso foi minha mãe, que me deu a vida, que fez meu nascimento através da energia do meu pai, né? Uma ação em conjunta, meu pai e minha mãe juntos, né? Isso ninguém tira da gente, né? A maneira que a gente carrega o nosso pai e nossa mãe, com a gratidão de que a união deles trouxe a nossa vida, a nossa possibilidade de estarmos vivos, o meu nascimento feito através da minha mãe, todas as lições da minha infância e ainda nesse momento de passagem da minha mãe, de eu poder ter a certeza que as constelações elas realmente são um caminho de muito mais leveza para os nossos desafios. Então, mamãe, eu tenho certeza de que você me deu tudo, né? Não tenho até pressuposto da PNL, assim, que fala que as pessoas fazem o melhor que elas podem, dentro do nível de consciência que elas têm, e eu tenho certeza que minha mãe foi muito além disso, e a sua mãe também, e seu pai também. Ela não me deu o melhor, ela não fez o melhor que ela podia, ela fez tudo que ela podia. Tudo que ela tinha permissão para fazer, ela fez, ela me deu o melhor, ela me deu tudo para que eu pudesse estar vivo e para que eu pudesse seguir. E a maneira que eu escolho honrar a vida da minha mãe é honrando a minha vida e seguindo e compartilhando tudo que eu sei para as pessoas que têm essa busca de poder encontrar um caminho de maior leveza. E assim, eu honro a minha mãe, eu honro meu pai e eu honro o Bert Hellinger e a Sophie Hellinger, que me possibilitaram para que eu pudesse passar por esse momento, não sem dor, mas com uma grande consciência, com uma consciência muito maior, muito expandida de o que estava acontecendo comigo e como que eu estava me sentindo e como me permitir sentir nesses momentos. Então, muito obrigado a você. Se você já teve a passagem do seu pai e da sua mãe, eu espero que você encontre um caminho para poder colocar eles no seu coração a partir desse momento. E se você ainda tem os seus pais vivos, conecte com essa ideia, né? É um convite que eu faço para você, conecte com essa ideia de que um dia eles irão morrer e a maneira que a gente escolhe fazer isso é seguindo a nossa vida e respeitando que um dia eles vão morrer. Então, gratidão, a gente se vê por aí. Um abraço.